A pergunta é com relação à questão aí dos três poderes mundiais, né, que o senhor já citou isso várias vezes. Olha, na verdade eu não sei julgar. Evidentemente, em termos de violência, nada se compara com o comunismo, nem mesmo o nazismo chegou a cometer crimes naquela proporção. Você vê, as vítimas do nazismo são 20 milhões, agora do comunismo são mais de 100. É difícil você julgar isso aí, porque existe o problema da cumplicidade. Por exemplo, agora saiu o livro do Chuck Morse, né, mostrando a cumplicidade entre esses radicais islâmicos e o nazismo durante a guerra. Liu muito bem. Chuck Morse é um radialista daqui de Chicago, acabou de publicar um livro muito importante sobre isso. Então é difícil você saber quem é pior, porque às vezes você fala os crimes do comunismo, e bom, mas essa turma toda, Rockefeller, essa turma do Wall Street, não ajudaram pra caramba o regime soviético? Não existiria economia soviética sem essa gente. Então é difícil você saber a autoria do crime, tá? Porque são tantas mãos. Você vê, depois da década de 90, surgiu um novo tipo de defensores da democracia. São os caras que querem espalhar a democracia pelo mundo, quer dizer, democracia e economia de livre mercado, e acham que isso é a fórmula infalível para tudo. Então eles querem espalhar isso para o mundo. Mas, para poder espalhar, é preciso reduzir esses elementos de democracia a um esquema formal que se adapte às mais variadas, que se adapte uniformemente às mais variadas circunstâncias culturais. Então, não pode passar valores culturais, não pode passar valores religiosos, tem que passar somente o esquema formal. Democracia parlamentar e economia de mercado. Então, o que é necessário fazer para isso? É necessário neutralizar os valores culturais que possam, evidentemente, obstaculizar o processo. Então, inventaram um treco chamado multiculturalismo, que é para dissolver todas as fronteiras culturais e étnicas e misturar tudo. Bom, acontece o seguinte, esses caras são tão espertos, eles são tão maravilhosos, que eles só adotaram isso nos países deles mesmos. Então eles fazem multiculturalismo nos seus países, não no país vizinho. Então, resultado, as fronteiras nacionais só são dissolvidas no Ocidente. Vê se alguém dissolve fronteiras étnicas na China, ou no mundo islâmico, ou até mesmo na Rússia. Não dissolve coisíssima nenhuma. Então, nessas circunstâncias, esses gênios da nova ordem mundial, o que eles estão fazendo é o seguinte, eles estão destruindo apenas os seus próprios países e fomentando o avanço do comunismo e do radicalismo islâmico. Esses estão levando toda a vantagem. A longo prazo, eu acho, o globalismo ocidental vai ser neutralizado, porque ele está se liquidando a si mesmo, ele implanta esse multiculturalismo, onde as minorias mais barulhentas acabam prevalecendo sobre a maioria nacional. Aqui nos Estados Unidos, você vê agora esse negócio dessa mesquita, querem botar lá a mesquita e o presidente da República vai lá e apoia o negócio, embora 90% do país seja contra. Então a opinião da maioria não interessa mais, interessa somente a minoria barulhenta apoiada pelos grandes grupos. Então acontece que nessa circunstância, quem leva vantagem? Leva vantagem o grupo étnico que tenha mais firme identidade e que seja mais apegado à sua identidade, como são os muçulmanos. Você dissolve todas as identidades menos uma. Essa aí saiu ganhando. Então eu acho que a longo prazo o problema vai ser uma disputa entre o movimento comunista e o mundo islâmico. A nova ordem mundial terá acabado. Tá certo? E entre os dois, o mais forte é o Islã, a longo prazo. O Islã progride, assim, de uma maneira amebiana, você está entendendo? Ele vai pegando pessoa por pessoa, sem fazer muita propaganda, sem fazer muito barulho, e a partir da hora que o sujeito entra no Islã, ele corta os contatos com os infiéis, ele não fala mais, ele não tem mais convivência. A pessoa socialmente desaparece e passa a integrar o grupo islâmico. E assim o negócio vai crescendo invisivelmente numa velocidade assombrosa. Esse pessoal da nova ordem mundial, eles só estão destruindo o Ocidente mesmo. No Oriente eles não tocam, no mundo islâmico eles não tocam, no mundo comunista eles também não tocam. Aliás, até ajudam. Você vê, agora a China, essa semana se noticiou. A China, que era a terceira economia do mundo, passou na frente do Japão e é a segunda agora. E os americanos botando dinheiro lá, botando dinheiro lá. Aqui, por exemplo, os muçulmanos têm todas as vantagens. Você não pode fazer uma pregação, tem universidades, cidades inteiras, você não pode fazer a pregação cristã que você vai preso. Agora, a pregação islâmica pode. Na Inglaterra é a mesma coisa, quer dizer, são leis que protegem. Veja, eles dizem que eles querem dissolver as identidades culturais. Não, eles só querem dissolver a nossa. Tarikas são organizações esotéricas islâmicas que se expandem formidavelmente entre as elites. Pega altos intelectuais, governantes, os homens mais ricos do mundo
vão pegar as coisas discretamente com 50, 60 anos de antecedência, como fizeram com o príncipe Charles. O príncipe Charles é um obediente discípulo de um sheik islâmico. Então, mas eles começaram aqui 50 anos atrás. Quando o pessoal vê o efeito externo, não sabe de onde aquilo apareceu. Inclusive essa coisa toda de nova ordem mundial, o pessoal pensa que é uma coisa que está acontecendo espontaneamente, graças à expansão dos mercados. Eu digo, não, você procurar livros publicados 50, 60, 70 anos atrás, você vê que é um plano, é uma ideologia. Eles conceberam, discutiram isso profundamente. São centenas de autores importantíssimos, entre os quais Arnold Toynbee, né, discutiram isso durante 50, 60 anos antes de colocar em prática. E quando coloca esse discurso ideológico, né, por exemplo, a dissolução da família, isso é uma coisa que foi discutida 60, 80 anos atrás. Temos que lançar uma civilização planetária onde todas as identidades étnicas se misturem e desapareçam as várias formas de família, criando, vamos dizer, um pluralismo familiar, novas modalidades de família. Tem aqui uma família constituída, né, de 4 cônjuges masculinos, né? Quer dizer, a aceitação da pedofilia como família é uma coisa que você pode contar. Isso aí vai ser logo, em 5 ou 6 anos, isso vai estar implantado. O sujeito casa lá com uma menininha de 5 anos. E casamento entre espécies? A hora que for dissolvida a noção de casamento, que a noção de casamento gay, como eu já demonstrei num artigo que eu publiquei outro dia, o casamento gay não é feito para favorecer gay, é feito para dissolver o direito de família. Porque todo o direito de família universal, ele é baseado num negócio que é a diferença de papéis sexuais definidos. Não dá para definir isso aí. Então isso quer dizer que a simples noção de matrimônio vai para as cucuias. Quer dizer, qualquer associação entre seres humanos vai ser denominada matrimônio. Então o direito de família inteiro, que levou 20 séculos para construir, desde o tempo do romano, que é um negócio de uma complexidade enorme, é como se fosse um relógio suíço. Eles que estão fazendo, eles estão metendo um chiclete no meio da engrenagem do relógio suíço. Não vai funcionar mais. Então, nesse caos, você cria um caos cultural no qual o único princípio de ordem será a intervenção da autoridade mundialista. Então você vê, de um lado tem os chamados liberais, pregando aí, nós temos que expandir a democracia, a liberdade de mercado, etc, etc. E do outro lado vê o pessoal esquerdista, comunista, dizendo nós temos que aumentar a autoridade, aumentar o poder dos organismos multinacionais. Ora, uma coisa casa com a outra maravilhosamente, porque se você expande os mercados, então é o seguinte, o direito comercial tem que ser uniformizado, você está entendendo? Então não pode haver mais um direito comercial nacional, tem que haver um direito comercial internacional. Se existe direito comercial internacional, tem que ter um tribunal comercial internacional. Então pronto, está aí constituída. Se você quer, né, a expansão ilimitada dos mercados, então você quer um tribunal civil internacional para regular o mercado. Agora, você vê aqui, muito do que circula de informação a respeito de nova ordem mundial só pode ser compreendido à luz da competição entre os 3 grupos globalistas. Por exemplo, nos últimos anos, o que saiu a respeito do Bilderberg, do grupo Rockefeller, etc., é uma monstruosidade da biblioteca inteira. Quando você vai ver, tudo isso vem da Rússia. Então, é um dos esquemas globalistas que está denunciando o outro. Isso não quer dizer que as informações que estão colocadas ali sejam falsas. São verdadeiras, só que está ocultando um esquemão, está ocultando o outro esquemão, tá entendendo?